Boa madrugada e bom dia para todos. Nós estamos num dia que todo mundo tem se voltado e os estão voltados e estarão voltados para os dias de finados, ou dia de finados. Esse assunto, essa situação, esse dia traz sobre todos as pessoas, as famílias, traz um momento, um dia angustioso, um dia de tristeza, um dia de lágrimas. E como já falou aí o irmão Dileno, agora há pouco, falou sobre nós somos diferentes, nós temos esperança e a gente precisa levar a todos a esperança que o Senhor Jesus nos deu. E então nós ficamos felizes porque Deus já nos deu esse privilégio de termos esta esperança e então podermos repartir e levar aos corações enlutados neste dia, né? Hoje a nossa igreja, muitos estarão nos cemitérios, né, levando ali um folheto, levando uma mensagem àquelas pessoas que estão participando daquele momento ali nos cemitérios, né? E a gente pede desde já que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe as pessoas enlutadas. Aonde esta mensagem ela alcance pessoas, desde já nós pedimos que Deus esteja preparando corações, esteja abençoando as pessoas através desta mensagem que a palavra de Deus nos traz. E eu quero convidar os irmãos a gente entrar agora no estudo da Bíblia, e eu convido que abramos a Bíblia aí no livro de Gênesis. Vamos dar uma andada na Bíblia aí e vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 3 e no verso 3. Gênesis capítulo 3, verso 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esse foi o verso, ou um dos versos primeiros que Deus advertiu ao homem a respeito da morte. Porque, como sabemos, quando Deus criou o ser humano, mais precisamente a pessoa de Adão e Eva, ele não criou para que o homem morresse, mas criou para que o homem fosse como Deus, vivesse eternamente. Mas, quando Deus criou o homem e colocou ali no jardim do Éden, ele fez uma prova com o homem e colocou essa árvore para que ele não tocasse, não comesse. E Deus advertiu que se eles desobedecessem, ele morreria. E por que não dizer, a humanidade morreria? E como o ser humano, ele eu diria assim, ele é teimoso, que aconteceu? A Bíblia diz que eles fizeram o que o verso 6 está nos dizendo. Vamos ao verso 6. O verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, quando o homem, Adão e Eva, quando eles tomaram a decisão de tomar o fruto e comer, eles entraram numa condição que Deus já havia advertido, eles morreriam. Creio que muitas pessoas nos nossos dias já fizeram esta pergunta, ou já tiveram esse pensamento: por que eles não morreram fisicamente no momento exato em que comeram do fruto? Mas a gente entende que a morte, a partir de então, passou a existir, porque até então não havia acontecido morte
E é muito interessante a gente acompanhar este processo, esse intruso que entrou na vida do ser humano, chamado morte, né? Essa experiência que a gente hoje experimenta, né? A gente já está acostumado, todos os anos a gente tem este dia de finados e a gente observa pessoas no cemitério ali chorando, entristecidos pela perda dos seus parentes, derramando lágrimas. Fomos privilegiados de aprender da Bíblia que, diante desta situação, há esperança. E eu convido agora para que a gente, vamos aí dar uma andada, vamos lá em Romanos, no capítulo 5 e no verso 12. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Deus havia advertido Adão que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E a gente observou que eles decidiram comer. A morte, então, passou a existir. E essa experiência, ela veio até nós. Por conta disso, hoje nós estamos percebendo até esse dia que é considerado o dia dos finados, né? Até esse dia demonstra que essa situação tomou de conta dos seres humanos. E a gente está tendo a triste experiência de vez em quando, a gente perde alguém na família. Isso acontece com todas as famílias em todo o mundo. E a gente imagina, aonde está Deus? Por que Deus não dá um jeito agora? Por que Deus não deu um jeito já e não acontecesse essa experiência entre os seres humanos? Esses acontecimentos de morte de alguém da nossa família, nossos amigos. E a gente não se acostuma com a situação, porém, nós não podemos dar jeito. E a gente diz assim, Deus poderia, se quisesse, dar um jeito agora, só que Deus, ele não tomou essa decisão, não deu um jeito agora, mas ele também não ficou parado diante da situação. Deus nos trouxe uma mensagem de esperança. Deus nos deu esperança. E eu convido agora os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, nós encontramos Efésios, capítulo 2, verso 8, a gente encontra a seguinte expressão maravilhosa. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus criou este plano, o plano da graça. Segundo a Bíblia, Deus criou esse plano ainda antes da fundação do mundo. Porque só Deus sabia o futuro, só Deus sabe o futuro. E ele sabia que o homem ele chegaria a essa situação. Porém, até mesmo Satanás, no momento que tentou a Eva, ele não obrigou a Eva a tomar a decisão de comer do fruto que Deus havia dito que não deveriam comer. Então, ela tomou essa decisão e trouxe a situação em que todos os seres humanos estão nessa experiência de perder alguém na família, de ver alguém morrer, alguém dos nossos entes queridos, que se dependesse da gente, nós queríamos que eles vivessem eternamente. E nem nós também queremos morrer. Isso é fato. Porém, é também real a situação em que nós morreremos, pelo menos aqui nos dias em que vivemos.
Só existe uma situação em que a gente não passa por essa experiência se Jesus Cristo voltar nos nossos dias. E muitos dos nossos antepassados tiveram essa esperança e não alcançaram a respeito da volta de Jesus. Eles acreditavam, porém não aconteceu, e hoje nós também sabemos que nós estamos aí próximo da volta de Jesus e quem sabe Jesus vai voltar nos nossos dias, nós cremos e estamos vendo aí toda a proximidade da volta de Jesus, né? E a gente espera que Deus ele nos abençoe nesse sentido. Portanto, pela graça sois salvos e isso vem de vós, é dom de Deus. Repetindo aqui o verso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é obrigado que todas as pessoas do mundo se escape, vamos dizer assim a palavra, escape dessa situação da morte. Por quê? Porque para nós sermos salvos, é necessário que tenhamos fé. E a fé, ela não é um instrumento, não é algo que vem de nós. Nós não produzimos a fé por nossa condição. A fé, ela é um dom de Deus. Faz-se necessário a gente buscar em Deus essa experiência, que ela venha sobre nós e que ela seja mantida, né? Que essa fé seja mantida e que a gente cresça nessa experiência. Porque isso quer dizer o quê? Isso é eu aceitar que o plano de graça que Deus criou é suficiente para que eu consiga, pela fé, viver. E não viver só esses dias que o irmão Dileno começou aí há pouco instante falando aí das idades dos nossos antepassados, e enquanto ele falava, eu estava observando, alguém viveu mais que outros e chegou aí na idade de Matusalém, que nós sabemos que foi quem a Bíblia apresenta que viveu mais. Eu pensei aqui comigo, viveu muito pouco, bem pouquinho, porque nós não fomos criados para quê? Para vivermos o que Matusalém viveu apenas. Nós fomos criados para viver eternamente. E isso a gente alcança pela graça por meio da fé. Portanto, devemos, né, fazer muito esforço para que possamos ter esta fé que nos salva. Portanto, meus irmãos, vamos andar mais um pouco, vamos no livro de João. Vamos ver aí essas duas condições que nós estamos aí vendo, ou seja, a morte e também a vida. Vamos ver um pouco sobre este assunto lá no livro de João 10:10, aonde vamos voltar um pouco aí, né? João 10:10, aonde está escrito: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que verso maravilhoso nosso Senhor Jesus Cristo falou. Aqui ele expressa, nesse verso, a palavra ladrão. O ladrão aqui é Satanás. Satanás veio ao nosso mundo e ele veio para matar, roubar e destruir. Porém, Jesus Cristo está afirmando: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu já meditei várias vezes, gosto muito desse verso, quando Jesus Cristo diz que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Eu posso imaginar um dia, pela fé, chegarmos a essa condição em que nunca mais nós vamos ouvir falar de cemitério, muito menos de falar de dia de finados, e muito menos perceber alguém chorando, derramando lágrimas pelos seus entes queridos. E também não experimentaremos na nossa família essa situação de perder entes queridos e também derramarmos lágrimas, porque isso acontece com todos os seres humanos nos nossos dias. Mas aí Satanás ele veio com o objetivo de matar, roubar e destruir.
E como ele conseguiu, naquela estratégia de levar o ser humano ao pecado, como ele conseguiu ali, naquele momento, matar, roubar e destruir. Ele conseguiu levar o ser humano à condição que Deus havia de vestido. Não coma da árvore, porque no dia que comer, certamente morrereis. Então, o que ele queria era que o ser humano ficasse nessa condição de morrer, porque o que Deus quer, segundo o que Jesus Cristo falou aqui, não é que o ser humano morra, mas que viva. E viva a vida em abundância. E quando eu ouço falar essa palavra vida em abundância, eu vejo vida longa, eu vejo vida sem dor, eu vejo vida sem lágrima, eu vejo vida sem os cemitérios, eu vejo vida em abundância, vida em amplidão, e fechando, eu vejo vida eterna. Que bênção nosso Senhor Jesus Cristo trouxe sobre nós. Amém por isso, pela esperança que está nos nossos corações, de muito em breve podemos chegar a experimentar realmente esta vida que não tem fim, esta vida abundância que Jesus Cristo veio aqui na Terra para nos conceder. O que nos resta é agora fazer. Vamos agora ao livro de Hebreus. Vamos dar uma voltazinha no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 2 e 3. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 2 e no verso 3, livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2 e 3, diz assim, vamos lá, estamos tranquilos e esperançosos, e nós queremos agora ver o que esse verso nos traz de bom e bênção para nós. O verso 2 e, consequentemente, o 3 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, aqui, nesse verso, está escrito, olhemos firmemente ao autor e consumador da fé. Devemos estar olhando atentamente para Jesus, para o que ele fez, e devemos considerar isso. O que ele fez? Ele era Deus, estava lá na plenitude da vida nos céus e tomou uma decisão que todos nós devemos ficar maravilhados. Ele desceu a esta terra com o objetivo de salvar-nos da situação da morte. Ele veio a este mundo trazer vida abundante. Ele é como diz aqui, ele é o autor e consumador da fé. Ele pode, se você quiser, se você buscar, ele pode trazer ao seu coração essa virtude maravilhosa, fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível que o homem agrade a Deus. Sem fé, o homem não será salvo. Muito embora Deus tenha criado o plano da graça antes da fundação do mundo, muito embora Jesus Cristo tenha deixado a sua condição de festividade no céu, aquela vida que ele tinha no céu, e descido à terra e morrido pelos seres humanos,
mesmo ele tendo feito tudo isso, se nós não tivermos fé, nada vai valer para nós. Então, nós devemos correr a Deus interessados, buscando que Deus nos conceda esse privilégio de possamos ser homens e mulheres de fé. E a gente sabe que é só através dessa condição que nós seremos beneficiados e privilegiados de podermos retornar à nossa condição de imortalidade que Deus promete para todos que têm fé, para todos que creem. Eu posso imaginar, meus queridos irmãos, que hoje, nesse dia, muitos de nós iremos ao cemitério, fazermos ali um trabalho de tentar conscientizar alguém de que, diante da situação incômoda que a gente experimenta, e de uma maneira especial neste dia 2 de novembro, diante dessa situação, a gente conseguir levar esperança a essas pessoas. Eu posso imaginar um dia Deus trazendo uma resposta que é, de fato, uma promessa dele, que é uma resposta para a situação que a gente ainda estamos envolvidos. Como é bom a gente poder entrar na experiência de vivermos a imortalidade. Que bênção será para todas as pessoas que chegarem a esta condição da imortalidade, ou seja, não morrermos mais, chegarmos na condição em que a gente possa dizer assim: agora eu tenho uma vida boa. Eu, às vezes, imagino quando quando alguém chega para a gente e chega assim: meu amigo, meu irmão, tudo bem? Aí a gente sempre costuma responder: tudo bem, mas as coisas aqui não estão tudo bem, porque, apesar de termos momentos bons aqui, não resta dúvida, mas a morte nos aguarda, mas a morte chega. E, às vezes, ela chega de uma situação impactante, ela chega num momento que a gente não espera, lógico, a gente não espera. Quando uma pessoa adoece, pouco a pouco vai morrendo, a gente, às vezes, está esperando que isso vai acontecer. Mas um acidente, por exemplo, isso é algo que deixa uma tristeza, deixa uma dor que não dá para se explicar direitinho. De uma coisa eu sei: Deus, ele quer tirar de nós essa situação. Deus quer tirar de nós esse intruso, para que possamos ter vida em abundância, para que possamos ter vida longa, para que possamos ter vida em que nós possamos responder: tudo bem, tudo bom, tudo maravilha. E para fechar o momento desta madrugada, eu não sei em relação aos minutos aí, eu não estou acompanhando o horário, mas eu já estou aqui nos momentos finais, e aí eu quero fechar, muito obrigado aí, eu já quero fechar o momento aqui com um verso que eu não poderia deixar de ler este verso, e eu posso imaginar que muitos irmãos aqui já estão dizendo: eu já sei qual é o verso que o irmão vai escolher agora. E é esse mesmo, é lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Esse verso, para mim, é um verso que responde o que de fato é a pergunta de cada um de nós: quando, Senhor? Quando é que vamos... Ou quem sabe uma outra pergunta assim: até quando, né? Até quando vamos viver essa experiência incômoda de experimentar esse sofrimento que a morte traz sobre nós? Então, aqui, 21, verso 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Vamos ser mais interessados. Qualquer pessoa que me escuta nesse instante, tanto aqui na sala, como em uma outra oportunidade, seja na parte do dia, seja na parte da noite, seja aqui em Furnas, seja em Fortaleza, seja aonde quer que essa mensagem chegue, que Deus abençoe para que a gente possa conseguir a bênção de um dia tenhamos as nossas lágrimas enxutas. Uma certa vez eu li um livrozinho bem pequenininho chamado Receitas de Felicidade. E esse livrinho diz que nenhuma lágrima, nenhum choro, nenhuma lágrima será derramado em vão. Será derramada sem razão. Ou seja, tem um porquê. E a gente sabe que existe umas razões aí tal que as pessoas derramam lágrimas. E eu posso imaginar que um verso desse aqui não esteja se referindo a essas lágrimas, mas porém aqui está dizendo: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quantas pessoas não têm desejo de viver? Quantas pessoas não têm desejo de poder chegar numa condição que nunca mais haverá dor, que nos leva às lágrimas às vezes? Quantas pessoas têm se esforçado para poder chegar nessa eternidade, nessa vida boa que Jesus Cristo deixou, as mansões celestiais, para vir aqui ter o seu ministério, sofrer como sofreu, morrer na cruz, só para nos dar o direito de vivermos eternamente e vivermos uma vida boa. Que Deus abençoe, que Deus cuide de cada um de nós, para que muito em breve chegue este momento e a gente possa usufruir para a honra e para a glória do nome de nosso maravilhoso Deus. Vamos orar. Querido Deus Pai eterno, diante da situação que o mundo está envolvido atualmente, em que a gente ainda está experimentando esses horrores que a morte nos traz, Pai eterno, nos dá esperança. Faz com que as pessoas que ouvirem esta mensagem possam ter esperança também. Cria, Pai eterno, fé no coração das pessoas, para que eles possam ser alcançados com esta mensagem que o Senhor nos traz através desses versos que nós lemos aqui. Nos dá um dia de paz, Senhor, e cuida de cada um de nós, de cada uma pessoa que vive a experiência que vivemos atualmente, mas que possamos viver com esperança. E pedimos esta bênção sem mérito, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que usufruirão desta mensagem.